Vamos ao texto, em Hebreus, continuando a exposição aqui. Capítulo 12. Hebreus 12. Vamos hoje pregar aqui, expor aos irmãos o verso 7 ao verso 11. Tá? Peço aos irmãos, se tiverem muito barulho lá fora, para fecharem tudo aí, vamos nos concentrar aqui na palavra, tá bom? Por enquanto está em silêncio, mas... Hebreus 12, versos 7 a 11. Primeira leitura na versão King James. Diz o seguinte: se suportais o castigo, Deus vos trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não castigue? Mas, se ficais sem castigo, do qual todos são feitos participantes, então sois bastardos, e não filhos. Verso 9. Além do mais, tivemos pais segundo a carne, que nos corrigiram, e nós lhes prestamos reverência. Não devemos, então, nos sujeitar muito mais ao Pai dos Espíritos e viver? Verso 10. Porque aqueles verdadeiramente, por um tempo, nos corrigiam, como bem lhes parecia. Mas este, para nossa vantagem, para que possamos ser participantes de sua santidade. Porém, verso 11, porém, nenhum castigo parece ser prazeroso para o castigado, mas angustiante. Contudo, posteriormente, produz um fruto pacífico de justiça para aqueles exercitados por ele. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Que Cristo venha a nos conceder graça aqui e o Espírito aplicar essa palavra em nós e com atenção ao que a palavra está dizendo, venhamos a ser edificados. Oremos. Eterno Deus, a sua palavra está aqui diante de nós, a qual já foi lida e agora será, Deus, explanada. Pai de amor, que a aplicação aqui seja feita no Santo Espírito, Deus, pelo Santo Espírito em nossos corações, pois precisamos, Deus, precisamos entender as Escrituras, precisamos, Deus, sermos conformados a ela, precisamos ser santificados, precisamos ser preparados, Pai, para aquilo que o Senhor nos chamou, e a sua palavra é um instrumento perfeito. É inconcebível, Deus, para um filho do Senhor não querer ouvir a sua palavra, ouvir os teus conselhos, ouvir as exortações do Senhor. E aqui o Senhor nos concede, com abundante graça, um momento como este. Que realmente venhamos a dar valor ao que o Senhor está nos dando, porque isto aqui é muito mais valioso do que ouro, do que prata, do que qualquer título neste mundo. Pois aqui temos palavras de vida eterna. Então, Pai, que o Senhor prepare os nossos corações para absorvermos seus ensinos. Para, Deus, contemplarmos ainda mais o nosso Salvador Jesus Cristo. E assim sermos aperfeiçoados. Peço que através dessa palavra o Senhor salve perdidos também. Salve os impenitentes. Conceda arrependimento genuíno. A sua palavra, Deus, é eficaz para isso. E assim cremos. E assim pedimos. No nome santo de Jesus. Amém. Amados, estamos aqui falando objetivamente sobre teologia bíblica pactual. Esta é a proposta desde o início, quando começamos aqui a expor o livro de Hebreus, e justamente porque o autor de Hebreus está falando a um público específico que ainda talvez não compreendesse perfeitamente essa transição de uma antiga aliança para a nova aliança. Tanto que um dos problemas que essa igreja está enfrentando é apostasia. E o que é apostasia?
é justamente o que já foi exposto no capítulo 6 deste livro. As pessoas que receberam a palavra, as pessoas que foram batizadas, as pessoas que foram inseridas no seio da igreja, através do cristianismo, a mensagem de Cristo, e essas abandonaram a fé. Abandonaram a fé e voltaram para a religião predominante da época, que é o judaísmo. Outras foram além. Mesclaram o judaísmo com o cristianismo, vindo a existir então os judaizantes. Esses rebatidos e refutados por Paulo, a carta aos Gálatas, também já exposto aqui. Então iniciamos em Gálatas a tratar um pouco sobre essa teologia bíblica pactual e agora estamos em Hebreus já partindo para o final. E o autor aqui está oferecendo fortíssimas exortações a um povo que talvez esteja negligenciando algumas coisas do Senhor. E o texto em tela está falando sobre correções, disciplina, aflições, o que é oriundo da fé. Então, amados, olhando para a teologia bíblica pactual, no Novo Testamento, eu entendo o pacto da graça. E o capítulo 11 de Hebreus falou sobre uma característica daqueles que são inseridos neste pacto da graça, que foi cumprido no tempo por Cristo, chamado de plenitude dos tempos. A tão aguardada época onde o Filho de Deus pisaria nessa terra, onde ele morreria pelos pecados daqueles que creem, e assim salvaria os eleitos de Deus, fazendo-nos até mesmo, chamado pelo autor de Hebreus aqui, de irmãos de Cristo. Somos irmãos de Cristo. Então, amados, precisamos olhar para o pacto da graça, primeiro, capítulo 11, aqueles que têm fé. Fé e arrependimento. E ele mostrou que na prática esses homens foram inseridos. Até mesmo quando ele cita no verso 39 do capítulo 11. E todos estes, tendo obtido um bom testemunho, ou seja, tinha arrependimento na vida desses homens? Com certeza, com plena certeza. Através da fé. As duas marcas distintivas daqueles que estão sendo representados por Cristo: arrependimento e fé. E ele continua: não receberam a promessa. Que promessas são essas? Um povo que viveu no Antigo Testamento, olhou adiante, foi prometido o Filho de Deus a esses homens através dos pactos, o pacto adâmico, onde em Gênesis 3,15 tem a promessa da semente que viria e pisaria na cabeça da serpente. Abraão também, sobre aquele que receberia uma prole santa, numerosa, espiritual, tendo a mesma fé que Abraão. E tudo isso se cumpriu. Fora o noético, fora o davídico, fora o sinaítico. Então foram pactos que Deus foi fazendo com esses homens de fé da antiga aliança e que se concretizaram em Cristo. E nós? Nós vivemos um período pós-cruz. Então olhamos para trás como já consumado. Olhamos para essa obra perfeita já adquirida para o povo de Deus. E nos contentamos com isso. E esse povo dessa igreja, os receptores desta carta, deste pastor, eles precisavam entender que as coisas velhas, os símbolos, as sombras já haviam passado. Não havia mais necessidade de pegar um animal e sacrificar, sendo que o cordeiro perfeito já havia sido morto, o sangue vertido naquela cruz. E por isso, irmãos, por justamente muitos não entenderem isto, ou seja, quando eu digo não entenderem, eu estou querendo não confiar, não crer neste único sacrifício, eles voltavam para essas práticas, pensando que ainda era necessário oferecer alguma coisa para ser salvo. Então é uma marca distintiva do cristão depender apenas deste sacrifício. Falar que você está inserido no pacto da graça é falar que você crê com a sua vida em Cristo, de que aquele sacrifício foi no seu lugar, e é o que fazemos na ceia do Senhor. E o autor ele está aqui então exortando para esses homens terem fé, para esses homens confiarem, para esses homens não perderem a paciência, como ele disse no verso 1 do capítulo 12, corramos com paciência, onde ele empregou uma linguagem alegórica,
né, de um estádio. A grande nuvem de testemunha não são as pessoas, correto? E sim esses heróis da fé, a qual estão olhando para nós. Então, amados, continuamos com paciência e fé. Porque uma coisa é você crer em Cristo. Uma coisa é você colocar a sua vida dependente, confiante nesse sacrifício. Mas outra coisa é você viver um dia de cada vez crendo nele. E viver um dia de cada vez crendo nele, como cantamos aqui, buscando o reino de Deus e a sua justiça. Muitas das vezes na prática não é assim que ocorre. Então ele está trazendo, amados, uma exortação. Tanto nessa linguagem metafórica de correr com paciência, com perseverança, não desistir, continuar. Cristo, como líder dessa torcida, dessa nuvem de testemunha, está olhando para nós. E ele é tido como o autor e aperfeiçoador da nossa fé. Então olhemos para ele e continuemos nessa corrida. E também depois ele aplica uma outra linguagem metafórica de luta, de aflição, de derramamento de sangue. E nós ainda não derramamos o nosso sangue na luta contra o pecado. E o grande pecado que essa igreja está enfrentando é o quê? É a apostasia. O grande pecado dessa igreja aqui é não terem paciência, muitos daqueles, e começarem a querer, a cogitar, a parar. Então esse pastor, eu só posso denominá-lo dessa forma, porque essa exortação aqui ela só pode ser reconhecida como pastoral, entendendo as dificuldades da igreja, exortando a sua igreja, e serve muito para nós hoje. Porque quantos de nós, amados, têm ficado pelo caminho? Quantos de nós têm abrido mão da fé em Cristo? Né? A fé, digamos, nominal. Porque a verdadeira é como de Davi no Salmo 26. Então, amados, precisamos entender quem nos representa. É esse que nós mantemos os nossos olhos fixos. O autor, o cumpridor do pacto da graça. Olhamos para esse representante, sabendo que ele está olhando para nós, sabendo que ele está nos aperfeiçoando. E agora o autor vai falar como que ele nos aperfeiçoou. Como é que nos preparamos para a corrida? É ele que nos prepara. É ele que nos aperfeiçoa, é ele que alimenta a nossa fé. Afinal, todas as coisas, como o próprio autor de Hebreus disse, é sustentada pelo poder da palavra de quem? De Cristo. De Cristo Jesus. Então esse aperfeiçoamento não seria feito por outro alguém, apenas por ele naqueles que creem. Então falaremos aqui um pouco sobre como ele nos aperfeiçoa, quais são os métodos de Deus para nos aperfeiçoar. Estamos falando de teologia prática aqui, irmãos, hoje. Teologia prática. Aplicação prática, cotidiano. Como que um crente vive? Tendo a fé, e talvez a fé seja subjetiva apenas, mas como que ele é tratado por Deus aqui nesta vida? Alguém que crê. E talvez você não saiba. Talvez você não entendeu como essa igreja estava precisando ser exortada para cair em si novamente. Então, amados, como o escritor de Hebreus explica a citação de Provérbios 3, verso 11 a 12, a qual já foi aqui exposta aos irmãos. Estão lembrados? A partir do verso 5, filho meu, não desprezes o castigo do Senhor, e não desfaleças quando fores repreendido por ele. Pois aquele a quem o Senhor ama, também castiga, e açoita a cada filho que recebe. O autor pensou uma citação de Provérbios 3. Ele aplicou aqui nessa questão de lutar contra o pecado, de ser aperfeiçoado, porque lutar contra o pecado também é um processo de aperfeiçoamento, de santificação. E ele cita esse texto, já introduzindo ao tema que estamos hoje aqui, o castigo de Deus. Para que serve? O que é esse castigo? E aí entraremos no texto, que certamente ele nos explicará na continuação. O verso 7, agora utilizando a João Ferreira de Almeida, vai dizer o seguinte, irmãos. É para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como a filhos.
Pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Esse verso 7 ele vai diferir muito dependendo das traduções. Mas, amados, olhando para o original, o grego, ele inicia essa sentença do verso 7 com uma partícula, uma conjunção ei, que é se. Ou seja, se vocês suportam os castigos, se vocês suportam as aflições, então é uma condicional. Por que, amados, pensemos aqui no texto, por que o autor traz uma condicional aqui? Seria esses a quem ele escreve não salvos? Não. Ele já afirmou que são irmãos. Ele já afirmou que esse povo aqui, a qual ele escreve, são salvos. Ele escreve uma igreja. Mas ao mesmo tempo ele sabe que muitos estão deixando. Muitos estão abandonando. E ele precisa trazer uma aplicação sobre isso. Então, amado, este aqui não é um novo argumento neste versículo, mas uma inferência e aplicação especial do versículo 6. O último que foi pregado. Pois Deus, aquele a quem o Senhor ama, também castiga e açoita cada filho que recebe. Então agora ele está aplicando, ele está explicando. E tudo indica que o autor aplica uma condicionalidade por essa partícula que eu citei aos irmãos. Ei, inicia com essa palavra, esse versículo. Ou seja, ele tratará as condições de filhos e também ele tratará o oposto, a condição dos não filhos. Então, por aplicar essa condicionante, é porque ele vai tratar de dois assuntos contrapostos. E esse suportar paciente dos castigos é de grande valor aos olhos de Deus, além de ter um valor especial para os eleitos. Então, amados, aqui hoje, mais uma vez, Deus está concedendo a nós, através desse texto, algumas outras características de um povo salvo. Tá? Então, que o irmão fique atento. E aí me chamou a atenção a palavra disciplina, que se trata de um substantivo comum, né, uma disciplina, que vem do grego paideia, e ela significa o seguinte: paideia significa treino, um treinamento, uma educação infantil, também pode ser traduzida como uma educação infantil, que diz respeito ao cultivo da mente e moralidade, não é qualquer tipo de ensino. Um cultivo de mente, ou seja, pegar a criança e inculcar na criança, isso é bíblico. Inculcar a palavra de Deus na mente da criança, sim. E também, amados, questões morais. Que tipo de treinamento é este? A palavra aqui, paideia, significa. E emprega para este propósito, amados, ora ordens e ora admoestações, ora repreensões e ora punições. O tipo de treinamento aqui é um treinamento que corrige. É um treinamento aqui, essa disciplina citada para o autor, é um treinamento que se você começar a sair do eixo, você vai ser disciplinado e corrigido na hora. É esse tipo de treinamento que ele está falando. Com qual propósito? Somente a palavra já nos traz o propósito, para que você receba a palavra de Deus inculcada na sua mente e conceitos de moralidade na sua vida. Estava falando com meu irmão, e ainda tendo em vista essa palavra disciplina, por que é muito difícil você conversar com ímpios sobre questões relativas à palavra de Deus? Por exemplo, falar para um ímpio sobre os valores de um marido, de um sacerdote do lar, a qual que tem que amar a sua esposa incondicionalmente, não apenas numa retributiva, esperando que ela faça para aí sim eu amá-la, mas sim como Cristo amou a igreja. E o que a igreja fez para Cristo para que ele amasse? Nada. Seu amor é eterno. Amou antes da fundação do mundo, correto? Como é que você vai explicar isso para uma pessoa ímpia? Porque, querendo ou não, as dificuldades da nossa argumentação com pessoas que não têm os mesmos valores, e é aqui que eu quero entrar nessa questão, o que é os valores cristãos? Quais são os valores cristãos? Morais. A moralidade de Deus, ela é
fortemente aplicada no nosso ser pelo Santo Espírito, no novo nascimento. Então, falar de conceitos morais sobre a vida e tudo que rege, amados, o nosso cotidiano, ele está voltado para a moralidade. A moral, ela direciona tudo, inclusive leis. Aborto é moral ou é imoral? Roubar é moral ou é imoral? Aí vem os 10 mandamentos. Certamente, para um cristão, os valores morais de Deus são mais acentuados. Logo, falar sobre os compromissos de um marido para com sua esposa, para um cristão, vai ser de fácil percepção e entendimento. Agora, fale isso para alguém que tem certo nível de moralidade, porque todos os seres humanos, em seus corações foi gravado a lei de Deus, a lei moral, mas em que nível? Qual é o nível de moralidade de uma pessoa não regenerada? Degradado. O pecado afundou essa pessoa em questões morais. Não significa que ela não tem nenhum valor moral. Ela tem. Mas afundados em lama, em pecado. Então, você falar sobre coisas da Bíblia, certamente você está falando sobre o aspecto moral de Deus. E essa pessoa não vai ter uma percepção. Aí vem o termo, né? Jogar pérolas aos porcos. E certamente são como porcos. Porcos imundos. Então, amados, o autor está falando aqui a disciplina que sofreis. Ele está falando sobre justamente essa tratativa de Deus que nos aperfeiçoa em níveis morais conforme a sua palavra. E a palavra sofreis, aqui, ela significa ficar, permanecer, não se retirar ou fugir, perseverar, sob desgraças e provações, manter-se firme na fé em Cristo, sofrer, aguentar bravamente, calmamente, ser maltratado e continuar. Todos esses aqui são significados desta palavra sofreis aplicada pelo autor, que vem do grego upúmeno. Upúmeno. Então veja, o que o autor está querendo dizer aqui é as tratativas de Deus para te aperfeiçoar e que vocês não estão desistindo, mas continuando, permanecendo, é sobre isso que ele está falando. O que Deus tem feito em nossas vidas para nos aperfeiçoar. E é desistindo? Não. E perceba que a classificação gramatical dessa palavra sofreis aqui é um verbo. É um verbo que está no indicativo, então apresenta para nós uma ação que está ocorrendo, certa. Então, ou seja, essas pessoas a qual ele está se referindo estão passando por isso, o tempo é presente, está no presente e é ativo. E isso chama a atenção por quê? Porque esse suportar, esse sofrer e permanecer, é uma questão inerente da pessoa. É eu e você que decidimos ou não permanecer. É uma reação ativa do indivíduo. Do indivíduo. Aí a pergunta que surge é, se é uma reação ativa de cada indivíduo, por que uns fogem, o contrário de permanecer, o púmeno, e outros ficam? Então logo existe um fator chamado fé, ser representado por Cristo, que nos coloca permanentemente neste pacto e não nos retira. Mas permanecer, ficar nesta tratativa de Deus chamada disciplina ou paideia, ela pode ser de bom grado ou não. Receber com tristeza ou receber com alegria. Mas uma coisa é certa, ele passa por aqui. Então aqui nós já vemos as tratativas de Deus, já no início desse verso. Em tempos de aflição, diz o autor,
mantenham em mente que todos os teus reveses provêm de Deus. E Ele vos está treinando na paciência e vos recebeu como filhos. As adversidades que vocês enfrentam são bênçãos disfarçadas. Porque por detrás de suas dificuldades está um Pai amoroso, que vos está dando o melhor. Os filhos de Deus sempre, irmãos, devem olhar além da dificuldade, além das provações. Pense comigo o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui. Que as suas tratativas com o seu povo, com os seus filhos, é como entregar um presente valioso, como veremos nos versos seguintes, com o pior tipo de embrulho que se pode existir. É como você extrair, né, uma pepita de ouro da terra. Como é que ela vem? Já vem brilhando? Cheia de lama, cheia de sujeira. E ainda precisa passar pelo fogo, né? Para ser purificada, derreter, tirar as impurezas. E depois fica só o ouro mesmo. É exatamente isso. Só que, talvez se eu pegar uma pepita de ouro, diretamente da terra, e lhe entregar de pronto, você fala, nossa, o que é isso? Está me dando um pedaço de barro? Pois essa é a nossa reação nas tratativas de Deus, através de provações, aflições, dificuldades, e não recebemos de bom grado. Esquecemos que, depois de lavar aquela pepita de ouro, depois de passar numa fornalha, derreter, tirar as impurezas, aquilo tem muito valor. Esquecemos. E ele continua dizendo, Deus vos trata como a filhos. Além da motivação do amor, a disciplina é dada por causa da obrigação de Deus para com os filhos. Desde que os nossos filhos são a nossa responsabilidade especial. E uma vez que a disciplina é para o bem deles, ou você deixa seu filho fazer o que quer. Alguns pais deixam, né? Desnaturados. Nós somos obrigados a discipliná-los. Pais conscientes, pais bíblicos. Vão lá em Provérbios e falam, corrija o filho com a vara. Aquele que poupa a vara do seu filho é tolo. É tolo. Tá bom? Leiam Provérbios, pais. Leiam o livro de Provérbios junto com a sua família. Junto com a sua família. Versículo por versículo. Faça exposição de Provérbios. Amados, mas não podemos fazer isso, né? Os pais aqui presentes, você pode disciplinar o filho do outro? Não. Mas um pai, ele tem responsabilidade sobre os seus filhos. E quem é o pai dos santos? Deus. E ele tem uma obrigação: repreender e disciplinar a todos os seus filhos. E que espécie de filho nós somos? Agora eu quero que você tenha um olhar de pai, que o texto nos permite fazer isso. Se você fosse o pai de você mesmo, no que tange espiritualidade, no que tange santidade, no que tange o caráter puro e moral de Deus, que tipo de filho você seria? Ou é, né? Você é aquele filho que apanharia todo dia? Você é aquela espécie de filho rebelde, que xinga o pai, que xinga a mãe, que não obedece, que não acata? Que espécie de filho nós somos para o nosso Deus? Amados, esse texto é tão perfeito que, se apresentado nu e cru do jeito que está sendo aqui, para essa teologia contemporânea que nós temos, de que você é a filhinha, né, dos olhos azuis, especial de Deus. Não. Seus olhos são vermelhos, cor escarlate do pecado. Seus olhos estão ali prontos, sedentos por sangue. Essa é a nossa reação.
Pecamos todos os dias contra Deus. Nos rebelamos contra Deus todos os dias. Que tipo de filho nós somos? Para trazer o pensamento e a ideia para mim e para você de como nós devemos ser ensinados. Você é um filho que o pai chega e fala, senta aí, filho, eu vou te ensinar, e você fica quietinho lá, ouve com atenção. Aí Deus fala com você e você, é verdade, pai. E já aplica aquilo e sai fazendo. Você é esse tipo de filho. Nós somos. Talvez Noé fosse, né? E Enoque, como vimos, andaram com Deus, né? Recebiam a palavra de Deus e logo obedeciam, né? Mesmo sendo pecadores. Mas veja a tratativa de Deus, irmãos. Deus tem uma relação, e nós precisamos entender isso, que Deus tem uma relação de aliança pactual com o seu povo. Falar de um pacto, eu estou falando que Cristo está casado com a sua igreja. Ele já é o noivo, correto? Então já existe uma relação pactual entre a igreja, os eleitos, e a Cristo. E pensando nisso, amados, ele obrigou a si mesmo a nos resgatar, proteger e abençoar, como o marido cuida da esposa. Amados, por isso aqui, você vai perceber que essa palavra trata, Deus vos trata, aqui, amados, já está no passivo. A voz é passiva. E o que significa essa palavra trata aqui? Próspero. A palavra grega é próspero, trata. Deus trata. Ele leva a. Ele conduz a. Ele traz um presente ou algo a alguém. Amados, o verbo aqui está no indicativo presente. Também outra ação certa, algo que ocorre no presente. E está ocorrendo com cada um de nós que professamos a fé em Cristo. Só que aqui a voz já muda. Lembra que o sofreis aqui é algo ativo, que a pessoa ela aceita, a pessoa ela recebe esse treinamento ativamente. Aqui já é passivo. Por quê? A tratativa é o agente que está ativo nesse tratar aqui, é Deus. E o povo que recebe a tratativa, ele escolhe? Não, esse problema eu não quero. Não, essa aflição não. Morrer numa cruz? Não, essa eu não quero. Nós recebemos passivamente. É uma tratativa soberana de Deus. As dificuldades e obstáculos impostos na sua vida, na minha vida, são de uso exclusivo de um pai. Uso exclusivo de um pai soberano. Então não fique reclamando e pensando, isso é demais do que eu possa suportar. Mentira. Então você está querendo dizer que esta dificuldade que você está passando, Deus calculou errado. É justamente o que o verbo está dizendo para nós. Você, quando questiona a dificuldade, quando você não aceita a dificuldade, saiba claramente, eu e você, que estamos atacando aquele que envia a dificuldade. Aquele que na sua divina providência determinou, decretou todos os acontecimentos de cada segundo, de cada minuto em nossas vidas. Oh Deus, eu não aguento. Que essa frase traduzida para Deus é o quê? Oh Deus, você está errado. Você não calculou certo a dificuldade para aquilo que eu posso suportar. É isso que você está falando para Deus. Coríntios é claro. Paulo, que ele dá um fardo de acordo com aquilo que podemos carregar. As tentações que nos são enviadas não são sem medidas. Deus conhece a nossa estrutura, conhece o tamanho da nossa fé. Ele conhece. Ele sabe. Então glorifique a Deus. Glorifique a Deus por aquilo que você está passando. Glorifique a Deus pela dificuldade imposta na sua vida. Glorifique a Deus e reconheça Ele como soberano, como sapiente. O que é uma pessoa sapiente? Sábia.
que conhece todos os caminhos. Deus não é como eu e você, meu amado, que olha só um micro, que nem o micro nós olhamos. Deus está com todas as vidas, com todos os decretos perante si. E Ele mesmo criou. Se eu conheci ao Israel, a Alanis, é Deus que nos cruzou o caminho. Se algo está acontecendo de dificuldade, é porque Deus quis assim. Deus quis assim. É passível. Deus vos trata. Tratar aqui é passivo. Deus tem te levado aonde? Deus tem te conduzido a quê? E você sabendo ao que Ele tem te conduzido, você tem agradecido ao Senhor? Essa tratativa não é minha, irmãos. Essa tratativa não é sua. Essa tratativa é de Deus. E nós esquecemos disso. E ao mesmo tempo, isso aqui é tão belo e tão precioso, que é uma prova de filiação. Porque Deus vos trata como a filhos. Aí, né? Isso aqui é loucura para muita gente, muitos cristãos hoje, isso aqui é loucura. Ah, sou filho de Deus. Amém, irmão. Ah, me batizei, a partir de hoje fui salvo em Cristo Jesus. Amém, irmão. Só como que é a corrida? Porque agora você é salvo, ok. Não duvido disso. Mas agora iniciou a corrida, agora ele já falou. Que tem uma nuvem de testemunha, que ele já falou, foi cerrado ao meio, o outro enfrentou cadeia, prisão, o outro foi apedrejado, o outro foi morto a fio de espada. Uns receberam os filhos de volta à vida. Outros escaparam da fornalha, outros não. Como é que é correr com Deus? Como é que é correr abraçado com Cristo? Eu te digo, à luz do texto, correr com Cristo é ser açoitado como Cristo, é ser rejeitado como Cristo, é sofrer perseguição como Cristo, é ser morto como Cristo. Isso é ser cristão. E isso é bom, isso é justo, e faz parte da tratativa de um pai para com o filho. Olha aqui o evangelho, olha o que é a vida cristã, irmão. Que é totalmente o oposto do que eu ou você quer. Olha o que é cristianismo. Deus vos trata como a filhos. Porque a minha visão e a sua de pai para com filho é: oh, meu filho, vou trabalhar e vou te dar tudo do bom e do melhor para você. Você vai estudar na melhor escola, eu vou te dar os melhores presentes. Só coisa boa, né? Só coisa positiva, né? Não que Deus esteja nos dando coisa ruim, está nos dando coisa boa também, mas embalado através do quê, irmão? Qual é a embalagem do presente de Deus? Você quer a pepita de ouro já lapidada, já tudo purinho. Você e eu somos folgados. Essa que é a verdade. Nós, irmãos, rejeitamos os presentes de Deus. Essa que é a verdade. Por quê? Porque se ele vem embalado através de dificuldade, perseguição, morte, ser cerrado ao meio, você fala: não! A gente pega uma febre, uma doencinha que seja, uma virose, e já reclama. Já reclama. Estava falando com o Vitor e Noé. Noé era pai de família, tinha que trabalhar e trazer provisão para dentro de casa? Tinha. Ao mesmo tempo, construir uma arca. Ao mesmo tempo, ensinar a Bíblia para os seus filhos. Ao mesmo tempo, pregar a justiça a um povo impenitente. Quem nós temos sido para Deus? Quem? Como temos recebido, amados, as disciplinas do Senhor? E ele continua o texto.
Pois a qual é o filho, olha como isso aqui é uma prova de filiação. Pois a qual é o filho a quem o pai não corrija? Ora, qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Isso pressupõe duas coisas para nós. Primeiro, que todo filho terá mais ou menos necessidade de disciplina. Talvez o Gessé precise de menos disciplina do que eu. E aí vem naquelas questões morais de aperfeiçoamento de cada um aqui. Talvez eu sofra mais e você menos. Mas isso também é soberano e é uma tratativa do pai para com o filho. Quem tem mais de um filho sabe disso. Talvez você tenha um filho que você não precisa repreender da mesma forma do que o outro, porque o outro já não te dá mais problema com aquilo. Assim é os crentes. E quantos filhos Deus tem nesta vida? Correndo, lutando contra o pecado. Amados, portanto, o argumento é tirado da ilustração. Agora está ilustrando aqui o autor. Do dever que inseparavelmente pertence ao relacionamento entre pai e filho. E a partir disso está claro que a disciplina de Deus para com os crentes é seu tratar deles como filhos. Agora ele vai começar a ilustrar para nós que a tratativa de Deus para com os crentes é semelhante de um pai bíblico para com seu filho. E aí entra o primeiro ponto, educação familiar. O conceito de disciplina no antigo Israel, irmãos, não estava limitado a uma descrição de punição física apenas, mas incluía o conceito de educação. Tinha a disciplina física, que é alguns açoites, digamos assim, algumas correções, mas principalmente a disciplina do caminho do Senhor. Então, quando um judeu fala, estou disciplinando meu filho, ele está ensinando e ao mesmo tempo corrigindo. Isto é, o pai, como cabeça do lar, ensinava seus filhos a lei de Deus. Na casa, entre um marido e uma mulher, quem é que deve corrigir o filho? O marido. Tá? É o marido, é o pai que deve corrigir o filho. Justamente por este conceito de aplicação prática que o autor está fazendo, de uma educação familiar para com as tratativas de Deus. Os nossos filhos precisam entender que Deus assim também nos trata. Assim também nos trata. Então, amados, a tradição dos anciãos e as habilidades eram ensinadas no lar. A educação tinha a função de inculcar a obediência à lei de Deus. O respeito pela autoridade e o amor pela herança nacional também era colocado na educação familiar. Época de Copa do Mundo, né? E eu estava vendo algumas peculiaridades da seleção de Marrocos, que está surpreendendo lá. E nós sabemos que o Marrocos, né, tem a sua religião predominante. É um país árabe, né? É árabe, Marrocos? Africano, né? Africano. Mas tem as suas peculiaridades. E um jogador que joga na Europa, o principal deles lá, foi chamado para receber a nacionalidade da Espanha e jogar pela Espanha. Só que a resposta desse jogador foi: eu não poderia desonrar meus pais que me ensinaram, meu povo, a minha tradição. Aquele jogador, ele recebeu fortes ensinos pelos seus pais, que repercutiu até mesmo na sua decisão de jogar numa seleção infinita. Melhor é difícil falar, né? Porque já até saiu a seleção que ele poderia ter jogado, mas talvez com melhores jogadores. A educação familiar aqui, irmãos, ela é usada por quê? Em semelhança a Deus ensinar seus filhos, devido à importância que ela tem e o efeito que ela tem. Tudo que nós estamos falando de prole santa, agora é aqui aplicado para elucidar para nós como que Deus trata seus filhos. E é com base em uma família cristã, em um pai que ensina e corrige. Amados, educação é apenas para filhos.
O versículo 7 está dizendo aqui, amados, que é o próprio Deus que está educando os seus filhos. O escritor emprega a ilustração de um pai humano ensinando o seu filhinho. De maneira semelhante, o próprio Deus está dando um ensino moral e espiritual a seus filhos. Então, amado, quando eu estou passando por essa tratativa de Deus, eu tenho que ter algo muito claro. Esse verso tem que vir na minha mente. Deus está me tratando. Deus está me disciplinando. Deus está me corrigindo. Com qual propósito, André? Para que eu inculque a sua palavra na minha mente e o obedeça, e para que a minha moralidade seja também aperfeiçoada, ou seja, a santidade. Para que Cristo seja moldado, formado em mim. É isso que eu tenho que entender. As tratativas são de um pai para com um filho. Verso 8. E aqui tem contraste. Lembra da primeira partícula lá do verso 7? Qual que era? C. Agora você vai entender o porquê. Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, sois então bastardos e não filhos. Contraste. Aqui tem uma grande diferença e já tem um ponto aqui que divide as águas. De quem é filho de Deus e de quem não é. E a palavra é tão bela que a dúvida só surge no nosso coração e na nossa mente. Mas a palavra é tão clara de quem é filho de Deus e quem não é, correto? Quantas provas nós já tivemos só no Evangelho de João? Quantas provas só aqui no livro aos Hebreus, a carta aos Hebreus? Quantas? E em Gênesis? Descendência de Caim, características. Descendência de Sete, características. E vai. E vai. E vai. A letargia em aprender está em nós. Porque às vezes não queremos assumir. E não queremos receber a palavra de Deus. Mas veja mais um texto. Para você ou talvez negligenciar, ou talvez aprender. 8. Se estáis sem disciplina, mas se estáis sem disciplina. O autor aqui, amados, apresenta seu argumento de uma forma de uma sentença condicional, assim como ele iniciou no verso 7. Simples. Que expressa o quê? Uma realidade. Essa condição pode ser entendida como estar negligenciando as dificuldades impostas, não estarmos recebendo a disciplina de Deus, ou o que é mais grave, Deus não as envia e nos entrega aos nossos próprios deleites. Irmãos, as pessoas que você conhece, que já abandonaram a igreja, abandonaram a fé, estão como hoje? Você bater na porta lá e falar, você está bem? Ela vai falar o que para você? Estou ótimo. Estou ótimo. E talvez melhor do que você. Em questão financeira, em saúde, em tudo. Aí você fala, mas e aí? Tá bem? Sim, estou bem. Estou muito bem. Obrigado por perguntar. Só que isso é terrível aos olhos de Deus. E nós nos rebelamos por quê? Porque a aplicação aqui, amados, a condicionante aqui, mas se estáis sem disciplina, repito, pode ser tanto na sua receptividade da disciplina de Deus, e falar, não quero! Quanto? Em Deus simplesmente não enviar nada, tá? Que é o estado pior. O primeiro aqui nós se enquadramos em não querer receber. E ele vai falar que recebemos com angústia, com peso, com tristeza, mais para frente. Amados, nós temos que pensar que às vezes a nossa atitude se assemelha à do ímpio. E por quê? Porque muitas das vezes você olha para o ímpio e vê ele bem, vê que a vida dele está fluindo, né? E a sua parece que está travancada. A sua parece que está lá engessada. E você, pela sua cobiça,
que é o 10º mandamento proibido, quer ter o que o ímpio tem. E olha o que você está querendo. Olha onde a sua cobiça está te levando. Está querendo te levar a ser entregue aos mesmos desejos que ele e não receber nenhuma aflição, nenhuma dificuldade e viver bem. Isso é característico de quem não é filho de Deus. O filho de Deus é constantemente corrigido, doutrinado, ensinado. Por quem? Pelo Pai. Veja, ele continua dizendo, da qual todos se têm tornado participantes. Amados, certamente Deus tem lhes dado treinamento espiritual. E aqui ele fala para a igreja. Ele fala aqui sobre os verdadeiros, os que estão permanecendo lá, que não abandonaram a fé, do que estão lutando, não estão retrocedendo para o judaísmo ou para os judaizantes. Aqueles que permaneceram, ele diz, olhando para eles como salvos, ele diz, do qual todos se têm tornado participantes. Mais uma prova de que sofrimento, aflição, aperfeiçoamento é característico da vida do eleito. E você? Quer viver na rede, tomando água de coco e pisando na areia? E você? Quer um emprego com melhor salário? Para ir no shopping, gastar o quanto você quiser, quando você quiser. Como crente você quer isso? Isso só pode ser piada. Não que um crente não possa ser rico. Mas mesmo sendo rico, esteja certo, ele passará por grandes aflições. Repito as palavras de João, do nosso mestre. Não queiram ser maior do que o próprio mestre. É isso que o autor está ensinando. Então, amados, os crentes passam por esse treinamento espiritual. Essa atitude negligente para com a disciplina os colocou na mesma categoria do que filhos ilegítimos. Não receber o castigo, as aflições, dentro da providência divina, é agir como ímpio. E minha esposa é prova viva disso. De que dos momentos que eu mais me iro, ou dos momentos que eu mais perco o controle de mim mesmo, é quando eu estou debaixo de alguma aflição. Aí essa palavra aqui é para mim. Para entender as dificuldades e como passar por elas. E ela vira para mim, às vezes, e fala, você agiu que nem ímpio. E o autor está falando aqui para a igreja. Se vocês não aceitam a disciplina, vocês são filhos bastardos. Meu irmão. Será que temos que aprender com a palavra de Deus? Será que a Bíblia é prática? É para a nossa vida e prática? Sois então bastardos e não filhos, né? Se estamos sem disciplina ou se não estamos recebendo. O princípio que o autor estabelece sobre disciplina é tão claro, irmãos. Na natureza e na graça, que a inferência que ele fez sobre a evidência de filiação, ser filho ou não, é a partir do que ele acrescenta aqui. E também serve como seu propósito, a saber, que aqueles que não têm disciplina, que Deus não envia essas disciplinas para aperfeiçoamento da fé, é meio que lógico, né? Se ele não tem fé, ele não precisa de nenhum aperfeiçoamento. Ele simplesmente vai viver através dos meios naturais. Agora, quem tem fé no meio corrompido e com o corpo corrompido, vai acontecer o quê? Vai ser forjado. Se eu não tenho dificuldade, eu não sou filho. Mas se eu tenho, eu sou. E devo me alegrar com isso. É por isso que muitos puritanos, eles oravam, Deus me envia uma doença. Deus aperfeiçoe a minha fé. Deus, estou pregando o evangelho e não estou sendo perseguido. Alguma coisa está errado. Eles oravam para que as perseguições e aflições acontecessem na vida deles. Por quê, irmão? Porque entenderam esse texto, meu querido. Como está a sua vida?
Tranquilinha. Você está passando só por aquilo que um ímpio passa naturalmente? Ou a sua fé está sendo testada? Sua fé está sendo totalmente colocada sob pressão. E o mundo oferece essa pressão para nós. Você tem pressão na sua vida? Você tem pressão? Ou você só senta nessa cadeira aqui e vem para a igreja? Você tem que analisar isso. Porque aqui está justamente o divisor de águas. O que determina quem é e quem não é. Bastardos vem do grego notos. Significa ilegítimo, bastardo, alguém nascido, não de um casamento lícito, mas de uma concubina ou uma escrava feminina. Claro que no contexto judeu. Era um filho ilegítimo. É como te chamar de samaritano. É como chamar você de Ismael. Entenderam? Ou, se nós somos filhos por adoção, correto? Não é esse o termo da salvação em nós? Eu sou adotado, então significa que eu era filho de outro pai. De quem eu era? Filho do diabo. Seguimos essa presente era. Éramos dominados pelos nossos próprios desejos. Deus nos tirou disso. Para quê? Para nos manter nele? Para nos aperfeiçoar e nos santificar. Um povo dedicado e zeloso para as boas obras. Será que você entende o que é ser cristão? Será que nós entendemos o que é cristianismo verdadeiro? Bastardos são os rebeldes. Bastardos são os incrédulos. Afinal, ele já tinha falado sobre os incrédulos no capítulo 3, verso 12. Afinal, aquela geração que saiu do Egito não entrou em Canaã. Por causa do quê? Da incredulidade. E o que aconteceu com eles? Morreram no deserto. E ele disse no verso 6, no capítulo 3, verso 12: acautelai-vos. Para quê? Ele chama de irmãos. Que nunca, olha só, é uma máxima, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e um coração incrédulo, que se aparte, veja que o tema central aqui, por todo o livro, é esse se aparte do Deus vivo. E agora ele entra com esse tema de receber as tratativas de Deus de bom grado. Sabe o que essa igreja estava passando? Tinha muito joio no meio do trigo, irmão. Sabe o que tinha nessa igreja aqui? Incrédulos. E eu temo pela vida do irmão que não seja você. De estar aqui ouvindo a palavra de Deus e rejeitando ela. De estar aqui com sono e descartando a mensagem. De a palavra de Deus não estar oferecendo um efeito na sua vida santificador. De você estar sendo colocado sobre as aflições de Deus e rejeitando totalmente. Treinamento cuidadoso dentro de um ambiente familiar, como foi a aplicação do autor, sempre foi uma norma aceita. E as pessoas devem receber o treinamento como parte do seu desenvolvimento quanto a tudo que eu sou. Dentro dessa aplicação, eu lembro da minha mãe, que eu era sonhador, né? Queria ser jogador de futebol. Coitado. Depois eu quis ser engenheiro. Coitado. Aí fui lá, né? Cheguei até, eu dei um passo até um pouquinho longe. Joguei no salão, futsal do Santos, né? Quando eu tinha 15 anos. Minha mãe virou para mim e falou assim: você tem até esse ano para dar alguma coisa certa na sua vida nesse meio de futebol. Se quando você completar 16 anos, nada tiver acontecido, eu vou te levar lá no ET, na Escola Técnica Estadual, e você vai fazer o vestibular para um curso técnico. Minha mãe colocou essa diretriz para mim, ela impôs isso para mim. Eu não tinha pai nessa época, meu pai já tinha voado de casa já. Aí não deu certo o futebol e eu fui para onde? Fui lá para o curso técnico lá.
Aí conheci o mundo da elétrica, da eletrônica, e depois fiz até faculdade. E hoje eu sou pastor. Né? Enfim. Mas eu quero trazer para o irmão o quê? Que é o exemplo que o autor está dando. O pai, ele corrige, ele impõe, não é assim, não é assim, para o bem da pessoa. E foi para o meu bem, porque graças ao que minha mãe fez para mim, eu consegui uma profissão, eu consegui trabalhos, recursos, para comprar minha casa, comprar meu carro, me formar na faculdade, por causa da minha mãe. Agora você é um crente? Você quer se encontrar com Cristo? Você quer ser perfeito? A qual é uma ordenança? Em Mateus 5, vou ler para os irmãos mais para frente. Se submeta às tratativas do seu pai. Se submeta. Verso 9. Ele continua, na sua linguagem aqui de aplicação. Além disto, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e olhávamos com respeito. Isso aqui num contexto judaico, né? Diga-se de passagem, né, irmãos? Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Aqui, amados, ele diz, nesses versículos, enfatizando ainda mais como é correta a exortação de suportar pacientemente a disciplina divina. Este é um argumento novo e não apenas uma aplicação do anterior. O argumento é tirado de uma mistura de princípios e experiência. Baseia-se em dois princípios. Primeiro, a partir da natureza, pais terrenos, pais materiais, para depois fazer uma aplicação no que tange a nossa espiritualidade, a nossa religião. Honrar pai e mãe, amados, é o 5º mandamento. E isso, quando eu preguei aqui aos irmãos o 5º mandamento, eu falei que tinha uma relação intrínseca em nosso relacionamento para com Deus. E a prova bíblica está aqui de uma aplicação sendo feita por este pastor a partir do ponto de honra, de respeito às primeiras autoridades instituídas em nossas vidas, pai e mãe. Como que os filhos tratam os pais e as mães hoje em dia? Por que recusar auxílio a um pai que está doente ou enfermo no final de sua vida é considerado por Paulo, quando ele instrui a Timóteo, como atitude pagã? Você está entendendo? Eu acho que nós aqui, né, desse lado do mundo, precisamos começar a olhar para os costumes judaicos, saudáveis e bíblicos, tá? Deixar isso bem claro, para aprendermos alguma coisa. Essa falta de habilidade em ler e escrever do nosso povo que está dentro da igreja é cultural. Vai ver se tem isso lá em Israel. Desce um pouco, vai lá para o mundo árabe, vê se tem lá entre os muçulmanos. E vai chegando e vai para a África, né? Vai descendo ali, vai descendo, aí chega na África. Vai lá ver. O que nós estamos fazendo? Amados, primeiro que os filhos devem obedecer aos pais e submeter a eles. E, amados, o segundo ponto é que isso vai trazer uma referência para eles a partir do pai espiritual, a partir da luz, a partir da graça. Ou seja, que existe entre Deus e os crentes o mesmo relacionamento verdadeiro que existe entre pais e filhos naturais. Embora de natureza diferente. Todo o seu argumento aqui, o argumento desse pastor, desse autor, é baseado nesses princípios inquestionáveis. Princípios inquestionáveis. Agora, aos pais, eu quero falar aos pais aqui a importância de nós sermos irrepreensíveis para os nossos filhos. A primeira referência de uma relação para com Deus é a sua tratativa para com seu filho. Deus colocou essa responsabilidade sobre os homens. E é muito séria. Está sendo base argumentativa para a aplicação. Olha como isso é sério, irmão. A base argumentativa do autor fazendo paralelos para com o relacionamento de Deus para com os eleitos. Ou seja, Cristo
e a igreja. E ele diz que mesmo nessa questão natural de pais terrenos, os olhávamos com respeito. Ou seja, como filhos que se submetem. Ou literalmente estarmos sujeitos a eles. Ao Pai dos Espíritos não seria diferente, irmãos. Isso pode ser comparado com os pais terrenos que nos disciplinam e nós temos respeito por eles. Minha mãe, quando falava engole o choro, eu engolia. Porque eu sabia que se eu não engolisse, continuasse, ia só piorar a minha situação. Minha mãe dizia, se for na casa dos outros, não pegue comida além do que você vai comer, senão você vai se ver comigo. Não fique colocando o pé em cima do sofá. Não fique abrindo a geladeira. Se você for entrar num cômodo da casa, peça licença para o dono da casa. Se você for para outro cômodo, na mesma casa que você já está, peça também licença para você entrar. Minha mãe colocava rédeas em mim. E eu olhava para ela como o quê? Com respeito. E um pouquinho de medo também. Porque minha mãe tinha um pau desse tamanho atrás da porta. E duro, não é cabinho de vassoura, não. Eu não sei onde ela arrumou aquele bendito taco lá. Eu e meu irmão vivíamos roxo, só que ela era esperta. Ela só batia das pernas para baixo, né? Aqui, ó, se eu tirasse, né, a calça, a bermuda, era tudo roxo. Era só os hematomas. Era só lambada de madeira. Nos corrigiu. Pergunta se até hoje eu e meu irmão não respeitam a minha mãe. É o que o autor está dizendo. E olhávamos com respeito. Aí ele fala, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Você vê que o raciocínio do autor é do menor para o maior? Dos pais terrenos para o Pai Celeste? O Pai da salvação. A pessoa que nos disciplina é o Pai dos Espíritos. Ele é um Pai, mas de natureza diferente. Natureza espiritual, soberana, majestosa, sublime, excelsa. Há um contraste muito longe aqui de pais humanos, mencionados anteriormente, mas um acaba culminando no que ele quer atingir. Embora o escritor divida a nossa natureza em carne e espírito, é claro que o espírito se refere à alma racional, ao nosso ser. Então, amados, a carne também, ela é criada por Deus, e mesmo assim a geração natural é usada para produzi-la. Porque quando nascemos, não é só um pedaço de carne que nasceu. Irracional, sem sentidos, emoções, moral. Todo ser humano que nasce é o quê? Vimos em Gênesis. Imagem e semelhança de Deus. Então, ou seja, existe algum conceito de espiritualidade nas pessoas. Dessa necessidade de se relacionar com algo que é transcendente. E quem é o pai disso? Deus. Deus. Não significa que nascemos salvos, mas somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então essa é a razão básica. Essa é a razão básica para a nossa submissão paciente ao Deus das nossas aflições. E ele diz claramente que por sermos criatura já estamos debaixo de um jugo de servidão. Por sermos criatura, tudo que é criado tem um propósito do quê? Por que criaram essa cadeira? Para que serve ela? E sentar o quê? É um serviço ao ser humano? Por que criaram esse púlpito? Para servir o ser humano. Para que criaram, né, a tinta, né, essa textura? Para quê? Para servir o ser humano. Ficar mais belo, ficar mais agradável. Para que o homem foi criado? Primeira pergunta do Catecismo Ortodoxo? Para glorificar a Deus e ter comunhão com Ele. É um serviço? Para servir a Deus. Quem dirá os crentes? Por isso, que a incredulidade, ela não pode ser admitida no nosso meio. Por isso que os corações duros que rejeitam a palavra de Deus e que começam aqui a levantar pontos de rebelião na igreja, tem que acontecer o quê com essas pessoas? Tem que ser retirado do nosso meio. A incredulidade é a rejeição
da palavra de Deus. Eu não estou falando de se opor a costumes humanos ou tradições humanas. Eu estou falando de rejeitar a palavra de Deus. E é por isso que nós temos uma confissão de fé, pautada nas Escrituras. Tá bom? Então, amados, que vejamos bem o que estamos fazendo e como estamos nos portando. Isaías 45, verso 9, traz ainda mais uma aplicação sobre isso, dessa questão de sermos criaturas e queremos nos rebelar contra Deus. O coração incrédulo, o bastardo. Olha aqui. Ai daquele que contende com o seu Criador. Veja que ele traz o termo Criador. Tá? Daquele que não passa de um caco. Olha como somos assemelhados. Não passa de um caco entre os cacos no chão. Isso é um pedaço de caco de barro. Tá? Acaso o barro pode dizer ao oleiro: o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer: você não tem mãos? E quantas vezes você agiu dessa forma, como um caco rebelde? Quantas vezes eu e você olhamos para Deus e falamos: o que você está fazendo? Essa é uma atitude de filho bastardo. Essa é uma atitude da Israel incrédula. E não uma atitude que se espera de um crente. Devemos evitar, amados, aqui, ir muito longe no versículo 9, pois o autor deseja somente transmitir o que ele está comparando: o humano com o divino, a mortalidade com a imortalidade, e afirma que a obediência a Deus resulta em vida eterna, pois ele é o nosso Pai Celestial. F.F. Bruce comenta, um teólogo: como os pais de nossa carne são nossos pais físicos ou terrenos, assim o Pai dos nossos espíritos é o Pai espiritual ou celestial. E é até aí onde devemos ir no texto, na aplicação do autor. Verso 10. Ele continua: pois aqueles por pouco tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. A primeira parte que ele diz: pois aqueles por pouco tempo nos corrigiam como bem lhes parecia. Ele está continuando com a comparação de pais terrenos, né, com o pai espiritual. Os filhos estão na casa do pai durante um tempo da sua infância, adolescência, e alguns, né, aqui no Brasil ainda, vai até mais longe, né? Aqueles que não querem trabalhar, aqueles que são ociosos, aqueles que, né, ficam entregues, né? Os anos na qual eles recebem disciplina paterna são relativamente poucos. Terminam quando os filhos se tornam adultos e deixam suas casas e vão embora. Os pais e as mães procuram o que é melhor para seus filhos, mas muitas das vezes cometem erros. Tanto que ele coloca: por aqueles por pouco tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, né? Então, amados, a capacidade deles de educar filhos e filhas é limitada. Porque precisam aprender fazendo, muito deles. Com as melhores intenções, eles às vezes falham quanto ao método e quanto ao propósito. E ao disciplinar seus filhos, os pais frequentemente carecem de sabedoria. Medidas corretivas são às vezes muito severas e outras vezes são abandonadas. Não tem. E muitas vezes a punição não é administrada com amor. Não existe explicação, não existe propósito na correção. Mas é tudo feito com ira. Os pais que são honestos consigo mesmos e com seus filhos admitem suas deficiências. Por isso que o autor fala aqui de um ponto do menor para o maior, como dito. Né? Pois esses pais disciplinavam, corrigiam, ensinavam, mas com limitações. Mas este, quem que é o pronome aqui? É voltado para quem agora? Mas este, o Pai espiritual, o Pai dos Espíritos, Deus, para nosso proveito, não que dos pais terrenos não seja, para sermos participantes da sua santidade. Um contraste. Quando comparamos com a disciplina de Deus, Ele nunca erra. Ele sabe exatamente o que precisamos. Ele sempre castiga com amor, nos pune e ao mesmo tempo nos conforta. Sua disciplina não termina quando chegamos na fase adulta, continua para o resto da vida. E por toda a nossa vida terrena Ele nos treina. Embora, amados, frequentemente o desapontemos.
mas Ele nunca nos abandona. Sua paciência para conosco parece ilimitada, apesar da nossa letargia e dificuldade em aprender. E o propósito, então, especial de Deus na disciplina está aqui especificado. Para sermos participantes da sua santidade. O que isso ensina? Todas as vezes que não aceitamos as tratativas de Deus nas nossas vidas, estamos falando para Ele que não queremos ser santos. Esse é o mesmo autor, vai falar mais para frente aqui, que sem santidade, sem santificação, ninguém verá Deus. E você correndo para a vida fácil. E você bravejando contra Deus, como eu já fiz muitas vezes. Uma atitude tola, imbecil, desprovida de sabedoria bíblica, que deve ser tratada com arrependimento. A ponto de chegarmos em oração para Deus e falar: Deus, envia o que o Senhor quiser. E que eu permaneça com a minha boca calada. E aceite as suas tratativas. A santidade de Deus é aquilo que Ele tem em si mesmo. Ou aquilo que Ele aprova e requer em nós. A santidade de Deus, irmãos. Se você pegar o livro de A.W. Pink para ler sobre os atributos de Deus, quando ele chegar no campo da santidade, o atributo de Deus, ele vai falar que é como uma coroa. Uma coroa não tem várias ramificações e que às vezes uma joia em cada uma das suas pontas. Ele fala que a santidade é a base da coroa, aonde interliga todos os seus atributos. Por exemplo, a sua ira é uma ira santa, a sua justiça é uma justiça santa. Ele quer nos revestir do que aqui? Sermos participantes do quê? Do atributo de Deus que permeia todos os outros. Trazer glória para Deus é ser participante da sua santidade. Você quer isso? Ou você foge disso? Amados, a sua disciplina gera em nós este efeito, nos reveste de um novo homem, criado por ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Efésios capítulo 4, verso 24. É um revestimento, é uma nova criação, em feitura de Cristo, moldado, gerado em nós aos poucos. Nós somos como pedra bruta que precisa ser lapidada, arrancar de nós defeitos e dar forma em nós. E qual que é o padrão para o escultor? Cristo. Já viu alguém desenhando, olhando assim? Cristo é o padrão. E nós estamos sendo lapidados e moldados a essa imagem. A este que é glorioso. 2 Pedro capítulo 1, verso 4, põe para a gente, por favor, Maurício. Pedro diz: dessa maneira Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da sua natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. Mas olha que interessante, participantes da natureza divina. Deus é santo? E o povo também é santo. Deus tem um propósito definido em mente, a nos disciplinar. Enquanto os pais humanos treinam seus filhos para que se comportem apropriadamente, Deus nos disciplina para a santidade. Olha que diferença. Isso é, Ele quer que nos tornemos como Ele. Olha só, que obra magnífica. Deus está nos transformando como Ele. Perfeitos e santos. Por isso que Cristo, Mateus 5, verso 48, é o que Ele diz aos discípulos. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês, o Pai dos Espíritos. Sejam perfeitos. O que Ele está querendo dizer aqui então? Se agora eu entendi qual que é a marreta e a talhadeira do escultor. Se eu entendi aqui como é que Deus nos aperfeiçoa. E o mandamento aqui de Cristo, a ordem direta para os discípulos é: sejam perfeitos, como o Pai é perfeito. O que Ele está querendo dizer? Se submetam sobre a potente e poderosa mão de Deus. Sejam humildes. Aceitem de bom grado o que Deus está fazendo na sua vida. Aceite aquilo que Ele está te falando. Aprenda com Deus, não seja rebelde. Por quê?
Porque o pastor mandou? Para que você cumpra aquilo que Deus e Cristo adquiriu na cruz por você. Para que você se torne como pai. Ainda 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16. Olha aí a busca da santidade. Mas, assim como é santo aquele que os chamou pelo evangelho, pela pregação, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Agora eu entendo que a santidade é uma sujeição completa a Deus, irmãos. Eu sei que a santidade ela vai começar em não ter um coração incrédulo, mas em caminhar pela fé, que é justamente o capítulo 11 inteiro. Por que esses homens alcançaram um bom testemunho? Porque caminharam pela fé, obedeceram ao Senhor, se submeteram à espada, ao corte do meio, às prisões, em tudo. E alcançaram um bom testemunho. Verso 11, último. Na verdade, diz o autor, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, alegria. Porém, tristeza. Aqui ele começa a falar sobre a realidade daquela igreja, de muitos ali. Mas ele continua, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos que por ele têm sido exercitados. Esse pastor, ele conhece a realidade do povo de Deus. Ele sabe de qual material nós somos feitos, pois ele é feito do mesmo. Amados, quando ele diz, na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de alegria. Jó ficou alegre quando recebeu todas aquelas... Ficou alegre? Opa! Porém de tristeza. Jó ficou triste? Você já ficou triste? Você recebeu de bom grado? Uma vez mais o autor usa o recurso aqui do contraste. E dessa vez ele contrasta a disciplina do presente com os resultados que serão colhidos no futuro. Seja qual for a disciplina que você experimente no momento, ele diz a seus leitores, disciplina física, psicológica ou espiritual administrada por Deus. Amados, ela não parece ser agradável. E realmente não é. Mas, amados, ainda que reconheçamos prontamente que a disciplina é uma parte necessária do nosso desenvolvimento, a disciplina, saibamos, ela é dolorosa. E vem de muitas formas, de surra, suspensão de privilégios, perda de posses, morte de um ente querido, ferimento sério, doença, desemprego, perseguição, e a lista é vasta. O autor está dizendo para nós que a disciplina do Senhor é amarga. É dura. Certamente não receberemos de bom grado mesmo. Teremos essa resistência. Mas ele já informa no mesmo verso como vencermos isso. Olhando para o futuro. Olhando para a frente. No começo aqui eu disse, irmãos, temos que olhar adiante, além da aflição. Precisamos olhar além da dificuldade. Minha esposa me pergunta, quando você estiver irado, o que eu falo para você? Fale isso, minha esposa. Olhe além da dificuldade. Olhe além do problema. Olhe além. E diga mais. Faz parte da tratativa de Deus. E só. E vai embora. E deixa eu lá. É isso que precisamos entender. Mas depois, diz o autor, e isso aqui traz um conforto para aqueles que estão passando realmente por esse aperfeiçoamento da fé. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos que por ele tem sido exercitado. A mensagem de Hebreus é a mesma. O sofrimento que você experimenta é doloroso, diz o escritor, mas quando o período de aflição terminar, você será capaz de ver os resultados. Uma colheita de justiça e paz. Isso é verdade. Porque eu já passei por, amados, incontáveis dificuldades por causa da fé. E depois que tudo passou, foi realmente como ver uma bonança. O término de uma tempestade, um arco-íris e um grande sol. O que dirás que estão ainda
por vir em Cristo Jesus. Amados, a nossa recompensa será um relacionamento reto com Deus, santo, e também com o homem, ou aqueles que estão ao nosso redor, no qual a paz reina suprema. Vocês são os pacificadores. Tiago diz: pacificadores que semeiam a paz e ajuntam uma colheita de justiça. Tiago 3,18, esses somos nós, os crentes. Quantas bênçãos estamos recebendo, e muitas das vezes como filhos rebeldes. Elas são, amados, para aqueles que são treinados pela disciplina. Aqueles que de boa vontade suportam as privações como disciplina e se submetem à vontade de Deus em suas vidas. Esses são beneficiados com justiça e paz. São beneficiados com santidade. Eles são treinados, escreve o autor na conclusão. Quando você vê exercitado, ele está falando, esses são treinados. Existia uma frase no exército, que era justamente a seguinte: ia ter um exercício, né, de guerra, uma simulação, só que não era só ir para lá para simular. A gente passava às vezes meses treinando a simulação de guerra. E os treinamentos eram exaustivos. Exaustivos. Com base o quê? Na repetição. Às vezes eu falo para minha esposa, eu falo para o pessoal que toca aqui, vocês ensaiaram? Ensaiamos. Não, vocês não ensaiaram. Por quê? Porque o meu padrão de ensaio e de treinamento é um padrão de repetir mais de 50 vezes. Por quê? Fruto do que eu aprendi lá nas Forças Armadas. E ficava lá, repetindo. E a motivação que os nossos líderes falavam era uma frase seguinte: treinamento difícil, combate fácil. Treinamento difícil, combate fácil. Se Deus está nos aperfeiçoando, quanto mais aflições, quanto mais moenda sobre a nossa vida, maior será a perfeição. Você quer isso? Como crente, eu te digo, com base nesse texto, que você deve querer isso. Como crente. Como não crente, você deve fugir disso. Sair da igreja. Se afugentar da palavra de Deus. Por que a primeira característica daqueles que abandonam a Cristo, abandonam a igreja, é em casa abandonar suas Bíblias? Eles não querem receber de Deus disciplina, correção. Eles não querem ter os seus pecados afrontados e mostrados. Porque são filhos, como diz o autor, bastardos. Então, amados, na conclusão dessa sessão ele emprega a expressão treinar. E ele tomou emprestada a palavra do mundo dos esportes, que ainda está aqui na mente, permeando a mente dele. Treinamento. O cara que vai correr, se não treinar, vai ganhar a corrida? O cara que vai lutar boxe, se não treinar, vai ganhar alguma coisa? Não vai. E você, cristão? Você está numa corrida. Você está nessa arena com uma nuvem de testemunha. E a corrida já está proposta. Como é que você vai ser preparado para enfrentá-la? Através das dificuldades e disciplinas de Deus. Que Deus te abençoe. Que nós não rejeitemos, irmãos, aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. E nos submetamos a tudo que o Deus soberano e que sabe o que precisamos tem nos feito. Vamos orar mais uma vez e eu vou despedir os irmãos.